Eric, se tem uma medicação que é prescrita muito por várias especialidades, é o famoso glicocorticoide. As colegas do Dermato Papers não me ouçam mais. A gente sabe que dermatologista adora corticoide, reumatologista. Na oncologia também se usa bastante. Na Acho, endócrino, a gente usa menos, mas também usa em algumas acho que não tem situações. nenhuma especialidade que não use, né? É. Então, assim, corticoide, para todas as finalidades, a gente tem dados mostrando que 1% dos adultos e 5% dos pacientes idosos fazem uso de glicocorticoide. E glicocorticoide causa inúmeros efeitos deletérios sobre o organismo. Em relação à parte metabólica, nós temos risco de diabetes causado por corticoide, dislipidemia, e com a parte óssea, saúde óssea não seria diferente. Existe a osteoporose causada por glicocorticoide com alto risco de fratura, e esse será o tema do nosso podcast. Nós vamos começar entendendo como o corticoide causa osteoporose, como o corticoide pode aumentar o risco de fratura de um paciente. E o que eu já sei é que não é apenas um único mecanismo, não é Não. isso? Então, Ícaro, o glicocorticoide, o uso de glicocorticoide como terapia é a principal causa de osteoporose secundária, certo? Tanto pela prevalência que você falou aí, da quantidade de pacientes que tem usando, quanto a esse efeito deletério que o corticoide vai ter sobre o osso. E eu costumo dizer aos meus residentes, né, não existe nada pior para a saúde óssea do que um glicocorticoide. Tá? Porque a fisiopatologia, ela é bem vasta. É quase como se o glicocorticoide agisse em todos os pontos da fisiopatologia, todos os pontos da fisiologia óssea, né, afetando várias etapas ali do metabolismo ósseo. Né? Então, o mais básico, né, o ponto principal seria a redução da função do osteoblasto. Então, o osteoblasto, vamos lembrar, o osteoblasto é a célula óssea que forma osso. Então a gente vai ter uma diminuição da formação óssea, da formação de osso novo, no paciente usando o glicocorticoide. Tá? Mas não é só isso. Né? Seria muito simplista se fosse só isso. Na verdade, também ocorre um aumento de reabsorção óssea. Então, embora o principal efeito seja sobre os osteoblastos, inibindo a função dos osteoblastos, célula formadora, ocorre também um aumento da função dos osteoclastos, que são aquelas células responsáveis pela reabsorção óssea, que vai tirar o osso velho. Né? Então, eu tenho um aumento da atividade dos osteoclastos. Então, você pensa aí, você tem uma diminuição da formação de osso e um aumento da reabsorção de osso. Consequentemente, o equivalente vai ser negativo, a resultante vai ser negativa. Né? Então, você vai acabar perdendo massa óssea devido a esse desbalanço que você vai ter nas duas células. Se a minha memória não falha, Eric, essa questão de aumentar a ação do osteoclasto tem a ver com a redução da osteoprotegerina, que é promovida pelo corticoide, não é isso? Isso, o corticoide, o que é a osteoprotegerina, né? Às vezes a pessoa, um detalhezinho, né? A pessoa não está lembrada. Mas o osteoclasto, o osteoblasto, ele conversa com o osteoclasto. Né? Essa conversa, ela se dá principalmente pelo chamado sistema RANKL-RANK. Então, o que é isso? O osteoblasto sintetiza o RANKL, que é o ligante do RANK, que se liga a esse receptor chamado RANK no precursor ali do osteoclasto, ativando o osteoclasto. Então, quando o osteoblasto é muito ativado, ele produz o RANKL e, consequentemente, você tem uma ativação também do osteoclasto. A osteoprotegerina inibe, freia essa ação do RANKL. Então, ela é protetora para o osso, porque ela vai frear o aumento da osteoclastogênese, o aumento da reabsorção óssea. Tá? Então, ela é positiva. O glicocorticoide ele diminui a osteoprotegerina. O nome já diz, né? Osteoprotegerina, proteína que protege o osso. Você diminui a proteína que protege o osso, você vai ter um efeito negativo. Mas não é só isso, seria um dos mecanismos, né? Mas isso é bem mais complexo. Mas de uma forma geral, você vai ter exatamente essa redução da formação pela redução da atividade osteoblástica e um aumento da reabsorção por um aumento da atividade osteoclástica. Seria já muito ruim se fosse só isso. Mas não é só isso. O efeito sobre a saúde óssea não se limita só a isso. Vão existir outros efeitos. Só isso, né? Só isso, né? Vai ter mais coisa aí afetando a saúde óssea. Primeiro, a ver com uma outra coisa seria o balanço negativo do cálcio. Então, o uso crônico de cortiterapia, o paciente ele vai absorver menos cálcio no intestino e vai excretar mais cálcio na urina. Então, você vai ter um balanço negativo.
Outra coisa, vitamina D. Ocorre redução também da absorção de vitamina D. Então, é um fator de risco para a deficiência de vitamina D. Então, você vai ter aí de forma indireta a deficiência de vitamina D e um balanço negativo do cálcio, agravando ainda mais a saúde óssea, que já está ali com a sua atividade celular comprometida, né? Além disso, né, você vai ter também, pode ter, né, nem todos os pacientes vão ter, mas você pode ter também um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, a hipófise diminuir a secreção de FSH-LH por conta do efeito do glicocorticoide diretamente ali sobre o eixo, né, sobre hipotálamo, sobre hipófise. Então, se você tem menos gonadotrofina, a gônada, seja testículo, seja ovário, produz menos esteroide sexual. E o que é que acontece quando você cai o esteroide sexual? Você vai aumentar a perda de massa óssea, né? Você vai aumentar a atividade dos osteoclastos. Então, de forma indireta, se você tem um hipogonadismo causado pelo uso do glicocorticoide, você está piorando uma massa óssea que já tem um efeito deletério direto. Então, de forma indireta, você vai ter essa piora. Corticoide causando uma outra causa secundária de osteoporose, que é o hipogonadismo. Isso. O hipogonadismo por si só é causa secundária. E o corticoide é causa dessa causa secundária, né? Então, nós temos problema na formação óssea, aumento da reabsorção, prejuízo no balanço do cálcio, da vitamina D e ainda hipogonadismo por corticoide. Isso. E não parou. Tem mais? Tem mais. Porque o que é que acontece sobre o tecido muscular de quem está usando corticoide por muito tempo? Sarcopenia. Então você começa a perder massa muscular, diminui força muscular. Sarcopenia é isso, né? Você diminui massa e força muscular. Quando isso acontece por si só, você já está diminuindo a carga mecânica sobre o osso. Essa diminuição da carga mecânica sobre o osso vai piorar a saúde óssea, vai ser um fator a mais para reduzir a formação de osso. A gente sabe que é importante a contração muscular para ter a formação de osso, para ter a atividade osteoblástica. Então você aí já é um fator, diminui carga mecânica, fator negativo. Para completar, o que é que acontece no paciente de sarcopenia? Aumenta o risco de queda. Aí você já tem uma massa óssea que está horrível por conta do uso do glicocorticoide, já é frágil, um osso, uma microarquitetura ruim, e aí o paciente começa a cair mais, porque tem sarcopenia. Aí o risco entre o risco de fratura, né, que não é pequeno, o risco de fratura, como a gente vai falar daqui a pouco, é alto no paciente em uso de glicocorticoide. Vamos piorar um pouquinho? Vamos pensar por que esse paciente está usando o corticoide. Imagine que ele tem aí uma doença reumatológica, uma artrite reumatoide, por exemplo, Sim. Inflamado o tempo inteiro, produção de citocinas inflamatórias que também tem efeito deletério sobre a saúde óssea. Isso, às vezes a doença de base que leva à indicação de corticoide já é fator de risco para osteoporose, né? A liberação de citocinas inflamatórias, né, causam aumento da atividade dos osteoclastos, então aumenta a reabsorção óssea. Paciente com artrite reumatoide, por exemplo, a gente sabe, a artrite reumatoide é uma das doenças mais associadas a osteoporose, é um fator de risco extremamente importante para a perda de massa óssea, independente do uso de corticoide. Aí você joga corticoide por cima, um osso que já era comprometido, vai ficar mais comprometido ainda. Doença inflamatória intestinal, né? Principalmente se causa desabsorção intestinal, você pode ter espondilite anquilosante, né? Doenças, às vezes, a própria doença de base já é um problema para o osso. E aí o tratamento com corticoide passa a ser um outro problema para o osso. Então, assim, é muito importante todas as especialidades que lidam com cortoterapia crônica ter noção disso para dar importância ao osso. Porque, como muitas vezes o que está acontecendo ali é assintomático, o paciente não está trazendo queixa, né? E não é algo, muitos especialistas esquecem do osso. Né? Lembram da glicose, lembram da pressão, que são duas que você já tinha citado, possíveis complicações da hipertensão, a desglicemia do uso de corticoide, mas não esquece do osso, que está ali escondidinho, a massa óssea, sem causar sintoma. Quando gera algum sintoma é fratura, mas muitas vezes essas fraturas são assintomáticas. Né? Quando ela acontece em vértebra, mais frequente é que elas sejam assintomáticas do que sintomáticas. Então também se esperar o paciente fraturar para dizer que ele está tendo alguma coisa, está perdendo tempo. Né? Quando tem que estar atento. Assim, todas as especialidades, todas mesmo, porque a gente tem uma revisão do New England que fala que o corticoide inalatório, uso prolongado, Sim, aumentou em cerca de 10% o risco de fratura. Então não é só aquele corticoide via oral, intramuscular, intravenoso. Isso. Né? O corticoide inalatório também. Isso é uma dúvida frequente, pessoal. O corticoide inalatório também é prejudicial. Não do mesmo jeito. Não é a mesma coisa. O risco vai ser menor. Mas ele existe. Sim. Né? Então a gente também tem que estar atento nesse paciente que faz uso de corticoide inalatório por muito tempo. Muito bem lembrado, Ícaro, porque é uma dúvida frequente. Né? Então,
corticoterapia crônica por qualquer via pode levar a efeito deletério. Claro que as vias sistêmicas, isso vai acontecer com uma frequência maior, o risco potencial vai ser maior.